Alunos do primeiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje daremos início ao estudo da cinemática vetorial, certo? Iniciando pelo lançamento oblíquo. Vamos lá? O lançamento oblíquo, pode ser representado através deste gráfico. Mas o que é o lançamento oblíquo? Você, no dia a dia, pode facilmente verificar o lançamento oblíquo, certo? Observando uma bola sendo lançada por um jogador de basquete rumo à cesta. Ou ainda, por um jogador de futebol rumo ao gol. Ou observando o disparo de um projétil. Para simplificar, certo, o estudo do lançamento oblíquo, vamos utilizar aqui os conceitos de decomposição de um vetor e composição de movimentos. Logo, a velocidade inicial do lançamento é V0 e suas componentes têm módulos. V0x, aqui na horizontal, igual a V0 cosseno de alfa e V0y, V0 seno de alfa. Observem, que para um corpo lançado obliquamente do solo, a velocidade inicial ela forma um ângulo alfa, certo? Com a horizontal. A trajetória ela é orientada com concavidade para baixo. Assemelha-se a uma trajetória parabólica, certo? Lembrando que este corpo está sob a ação da aceleração da gravidade, certo? Por isso, observamos que ele parte com velocidade inicial, certo? Ao chegar em um determinado ponto, a sua velocidade no eixo y ela é igual a zero. Por quê? Porque ele está sob a ação da aceleração da gravidade. Então, este corpo ele começará a descer, certo? No ponto Vy igual a zero, temos aqui a nossa altura máxima. Quando a velocidade em y for igual a zero, a velocidade em x será igual à velocidade inicial em x. A distância, entre a posição inicial e a final, certo? Percorrido na trajetória por este corpo, é dado pelo alcance. Vamos lá? Temos então, que a única força que age sobre o corpo durante o movimento é o seu peso, produzindo então neste uma aceleração vertical para baixo de intensidade constante. Logo, podemos imaginar o movimento como uma composição de um movimento vertical, certo? Uniformemente variado, e na horizontal com um movimento uniforme, porque a aceleração só age na direção vertical. Galileu, o físico e matemático Galileu Galilei, ele propôs o princípio da independência dos movimentos. Ele disse que o movimento de um corpo na direção vertical não é afetado pelo seu movimento na direção horizontal e vice-versa. Então, o princípio da independência dos movimentos pode ser entendido como uma composição de movimentos em geral. Eles são independentes. Temos então, que o movimento oblíquo pode ser decomposto em dois movimentos parciais, como eu falei anteriormente, uniforme na horizontal e uniformemente na vertical. Temos então as suas equações, as suas funções. Na horizontal, no eixo x, onde o movimento é retilíneo uniforme, temos então aqui, olha, x igual a x0 mais v0x vezes t, onde meu v0x ele será constante diferente de zero. Já na vertical, no eixo y, temos a ação da aceleração da gravidade. Por isso, y é igual a y0 mais v0y menos meio de gt ao quadrado. Vejam, que o G aqui ocupou o lugar do A. É a única aceleração que está agindo sobre este corpo. E também, Vy é igual a V0y menos GT.
Vamos para a correção dos exercícios? No dia 20 do 5, foi passado para vocês uma atividade na página 18 do livro. A questão 1 diz assim, olha. Uma lancha tem velocidade de 15 km por hora em relação às margens do rio, quando se movimenta rio abaixo, e de 12 km por hora quando se movimenta rio acima. Calcule. Letra A, a velocidade da própria, Calcule o módulo da velocidade própria da lancha. Temos aqui, né, o rio abaixo, a velocidade da lancha, a velocidade do corpo, né, e a velocidade resultante, a soma das velocidades, certo? Então, VL mais VC é igual a 15. Já rio acima, né, temos então V índice L mais V índice C, aqui temos uma subtração de vetores, então, o meu vetor resultante, vetor velocidade resultante, vai ser V índice L menos V índice C. Logo, VL menos VC é igual a 12. Portanto, podemos aqui montar um sisteminha com essas duas equações encontradas. Temos VL mais VC igual a 15 e VL menos VC igual a 12. Temos números iguais e simétricos, né? Logo, mais VC menos VC é igual a 0. VL mais VL, 2. V índice L igual a 15 mais 12, 27. Logo, V índice L é igual a 27 dividido por 2. Eu tenho uma velocidade de 13,5 km por hora. Esta é a velocidade da correnteza. Encontrando a velocidade da correnteza, essa é a velocidade da lancha. Encontrando a velocidade da lancha, podemos encontrar a velocidade da correnteza, certo? Sendo então, né, a velocidade da correnteza, podemos utilizar essa primeira equaçãozinha aqui, pois já conhecemos o valor da velocidade da lancha. Então, 13,5 mais a velocidade da correnteza é igual a 15. Logo, né, a velocidade da correnteza será igual a 15 menos 13,5. Temos uma velocidade da correnteza igual a 1,5 km por hora, certo? Portanto, né, calculamos o módulo da velocidade da própria lancha de 13,5 km por hora e o módulo da velocidade da correnteza de 1,5 km por hora. Na questão 2 diz assim, olha. Um barco sai do ponto P para atravessar um rio de 4 km de largura. A velocidade da correnteza em relação às margens do rio é de 6 km por hora. A travessia é feita segundo a menor distância PQ, como mostra o esquema representado a seguir, e dura 30 minutos. Determina a velocidade do barco em relação à correnteza em quilômetros por hora. Temos aqui, né, a velocidade da correnteza, a velocidade do barco e a velocidade resultante. Sabendo então, né, que a travessia demora 30 minutos, logo essa travessia demorará 0,5 horas. Sendo a função horária para o espaço do movimento uniforme S igual a S0 mais VT, temos então 4 igual a V índice R vezes 0,5. 4 dividido por 0,5 é igual a 8 km por hora. Usando o teorema de Pitágoras, temos que a velocidade do barco em relação à correnteza será igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais a velocidade da correnteza em relação ao rio, 6 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 64 dá 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10 km por hora. Encontramos, então, a velocidade do barco em relação à correnteza. Na terceira questão temos, olha, o motorista dirigindo a 100 raiz de 3 km por hora sobre uma tempestade observa que a chuva
deixa nas janelas laterais marcas inclinadas de 60 graus com a vertical. Ao parar o carro, ele nota que a chuva cai verticalmente. Calcule a intensidade da velocidade da chuva em relação ao carro. Observe, né, que aqui as gotas de chuva estão formando um ângulo de 60 graus. Portanto, né, temos aqui a velocidade da chuva e a velocidade do carro. E a velocidade da chuva em relação ao carro. Logo, né, através desse ângulo de 60 graus, temos que menos a tangente de 60 graus é igual à velocidade do carro dividido pela velocidade da chuva. Tangente de 60 dá raiz de 3, certo? A velocidade do carro, 100, raiz de 3 km por hora. Vamos encontrar a velocidade da chuva. Raiz de 3 de um lado, raiz de 3 do outro, posso simplificar. Logo, a velocidade da chuva será de 100 km por hora. Ou ainda, né, o seno de 60 graus é igual ao módulo da velocidade do carro dividido pelo módulo da velocidade da chuva. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 será igual, né, a 100 raiz de 3, que é a velocidade do carro, dividido pelo módulo da velocidade da chuva, certo? Raiz de 3 de um lado, raiz de 3 do outro, podemos simplificar, fazendo 2 vezes 100, 200. O módulo da velocidade da chuva é de 200 km por hora. No dia 27, foi enviado para vocês uma atividade através da plataforma. A questão 1 diz: um barco navega por um rio desde uma cidade A até uma cidade B com velocidade de 36 km por hora e em sentido contrário com 28 km por hora. Determine a velocidade da correnteza. Vamos lá? Temos aqui, né, na descida, a velocidade resultante será igual à velocidade A mais a velocidade de B. Logo, a velocidade de A mais a velocidade de B será igual a 36. Na subida, temos então, né, VR igual a VB menos VA. Por que menos VA? Porque agora eu estou em sentido contrário. Então, menos VA mais VB é igual a 28,8 km. Juntando essas duas equaçõezinhas, podemos montar então um sistema. VA mais VB é igual a 36 e menos V índice A mais V índice B é igual a 28,8. VA menos VA dá 0. V índice B mais V índice B dá 2. V índice B, 36 mais 28 dá 64,8. Logo, né, temos que 64,8 dividido por 2 é igual a 32 km por hora. Encontramos a primeira velocidade e V índice B. Substituindo, né, nessa primeira equação aqui, temos então que V índice A será igual a 36 menos 32,4. Temos então, né, V índice A igual a 3,6 km por hora. Portanto, a velocidade da correnteza é de 3,6 km por hora. Na questão 2 diz: dois pontos materiais deslocam-se em sentidos contrários sobre uma mesma trajetória retilínea. Suas velocidades são iguais a 8 e 7 metros por segundo e a distância entre eles é de 600 metros. Determine. Na letra A, ele quer a velocidade relativa de A em relação a B. A velocidade relativa de A em relação a B vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Logo, né, eu tenho 8, velocidade de A, e menos 7. Por que menos 7? Porque elas estão em sentidos contrários. 8 menos 7 dá 15 metros por segundo. Na letra B, ele diz, né, ele pede a velocidade relativa de B em relação a A. Então, VB de A, né, V é igual a VB menos VA.
temos aqui menos 7, menos 8. A velocidade de B em relação a A é menos 15 metros por segundo. Na letra C, ele quer saber, né, o tempo que eles levam para se encontrarem. Sabendo que a distância entre eles é de 600 metros, temos então, né, ΔS igual a 600. Utilizando a função horária para os espaços no movimento uniforme, S igual a S0 menos VT. Passamos o S0 aqui para a primeira parte da igualdade. S menos S0 é igual a ΔS. Logo, né, ΔS é igual a VT. 600, então, é igual a 15T. T será igual a 600 dividido por 15. Eu tenho aqui, né, 40 segundos. Ele demorará 40 segundos para se encontrarem. A terceira questão é uma questão muito presente no nosso cotidiano e que sempre gera dúvidas. Vamos lá? Olha, estando sob uma chuva que cai verticalmente, como você deveria se deslocar para se molhar menos? Correndo, caminhando rapidamente ou andando lentamente? Justifique. Observa-se que a velocidade da chuva em relação à pessoa é igual à soma, né, da velocidade da chuva em relação à terra e a velocidade da pessoa com relação à terra. Logo, temos que a pessoa deve andar lentamente, isto é, diminuir sua velocidade em relação à terra, diminuindo deste modo a velocidade da chuva em relação a ela, assim ela se molha menos. Percebam que se eu diminuo a minha velocidade em relação à terra, certo? Quanto menor for essa velocidade, menor será a velocidade em relação à pessoa, certo? Na questão 4, temos o seguinte, olha. Entre as cidades A e B, existe sempre correntes de ar que vão da cidade A para a cidade B com velocidade de 50 km por hora. Um avião voando em linha reta com uma velocidade de 150 km por hora em relação ao ar demora 4 horas para ir de A até B. Qual a distância entre as duas cidades? Temos aqui a cidade A, né, com a velocidade do ar igual a 50 km por hora. E a cidade B, o avião sai de B para A com velocidade de 150 km por hora. Sendo, então, a velocidade resultante VR igual a VA menos a velocidade do ar. Temos, então, né, 150 menos 50, 100 km por hora. Sabendo que a função horária para posição no movimento uniforme é igual a S igual a S0 mais VT. Substituindo, né, temos que a distância será igual a velocidade vezes o tempo. Logo, a distância será igual a 100, né, a velocidade, vezes o tempo, 4 horas, certo? Temos aqui uma distância de 400 quilômetros entre a cidade A e a cidade B. Espero que tenham compreendido e até a próxima.